Amém. Graças a Deus, igreja. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso até aqui. Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai, nessa noite, através agora da vida do Tiago, através da Tua palavra, Pai, que o Senhor derrame que o Senhor quiser, Pai, sobre as nossas vidas e que venha frutificar, Pai, no nosso coração. Então, assim eu oro e agradeço a Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, vocês estão bem? Que culto bom, né? Jesus é bom. E eu queria te convidar, já abri aí a sua Bíblia. Já abri aí a sua Bíblia em Marcos 2. Deixa ela aberta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês, em algum momento da vida, vocês já se encontraram diante de um fato novo, alguma coisa que talvez vocês nunca tinham pensado, algo que nunca te apareceu, e de repente a hora que aparece, você fala assim, é isso. E aí você fica encantado com essa verdade que você descobriu, e aí você começa a perceber o como que isso consegue mudar a sua vida. Vocês já tiveram uma experiência assim? Acredito que muitos de nós já tivemos, e essa experiência chama conversão. Conversão é uma experiência assim. Mas ao longo da caminhada a gente vai tendo pequenas conversões onde os nossos olhos vão se afinando e a gente vai começando a perceber, acho que esse outro microfone também. A gente vai começando a perceber toda a vida por um novo prisma, por um novo ponto de vista. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que mudou um pouco a minha vida nesse sentido. E é uma coisa super bobinha, assim, você fala assim, nossa, mas isso é o óbvio. Mas às vezes é o óbvio que faz toda a diferença. E esse óbvio começou quando eu percebi que a Bíblia não só ela é um livro, mas elas são vários livros, no caso 66 livros, né, dividido entre Antigo e Novo Testamento, e cada livro ele tem um propósito, ele tem uma história, e ele não só foi escrito, mas ele também foi editado, no sentido assim, a pessoa que escreveu pensando em contar uma história. Sabe por que eu falo disso? Porque muitas vezes, eu chego à Bíblia e eu faço da Bíblia quase que um retalho. Eu vou lá, leio um pedacinho do texto, tiro desse pedacinho do texto alguma informação que eu acho que é importante, e beleza. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus e através de uma vírgula, essa vírgula tem o poder de mudar a nossa história. Isso é verdade. Mas perceber que, sabe, a Bíblia, por exemplo, quando a gente vai falar agora do livro de Marcos, o capítulo 2, ele é importante e ele sucede o 1. Então, de repente, às vezes alguma coisa que está no 1 ainda está no reflexo do que está no 2. E perceber isso mudou muito o jeito como eu leio a Bíblia. Quando eu paro para olhar para a Bíblia agora, eu pego um texto e eu leio esse texto e aí eu olho e falo assim, tá, mas o que vem antes disso? O que vem depois disso? Porque o que será que o texto quer dizer, além do óbvio, além do que está escrito? E ler a Bíblia desse jeito muda toda a forma como a gente olha para o mundo. Muda toda a forma como a gente olha para a Bíblia, muda toda a forma como a gente olha para o Evangelho. É um jeito muito mais rico de se ler. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas agora a gente vai ler Marcos 2. A gente vai ler do 1 até o 12. Amém? Marcos 2, do 1 ao 12, vai dizer assim:
Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali, sentados, pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada, louvando a Deus e exclamando: Nunca vimos nada igual. Amém? Amém. Esse é o texto. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, era muito comum no tempo de Jesus alguns mestres que se destacavam e ganhavam notoriedade, eles tinham, de certa forma, seguidores, pessoas que paravam para ouvir, algo parecido com o que hoje a gente chamaria de influenciadores. E esses mestres, às vezes, eles chegavam e iam para a casa de alguém partilhar de uma refeição. Isso era comum, não era uma coisa que só Jesus fazia, era comum. E à medida que o mestre estava sentado lá, comendo, enquanto ele comia, ele conversava, enquanto ele conversava, ele estava ensinando. E à medida que ele estava ensinando, muitas vezes as pessoas paravam na frente da casa e falavam assim: o mestre está ali, vamos ouvir e tal. E as pessoas paravam para ouvir o que estava acontecendo. Então, de certa forma, isso que aconteceu aqui no começo da história é uma coisa relativamente comum no tempo de Jesus. Acontecia, tanto que Jesus está lá, tem os mestres da lei, tem uma multidão, ninguém está chocado com isso. A história choca para frente, mas essa parte é comum. E Jesus fazia como outros mestres. Então Jesus foi até uma cidade, e ele encontrou um lugar para se hospedar. Nesse lugar, enquanto provavelmente ele estava desfrutando de uma refeição, ele estava ensinando, porque com Jesus a gente aprende que o discipulado é um estilo de vida, né? Então, onde Jesus está, ele está ensinando, ele está falando sobre as verdades do reino de Deus. Ele não precisava de um púlpito, não precisava de um palco, não precisava de nada. Ele estava vivendo e manifestando o evangelho onde ele estava, manifestando o reino onde ele estava. E Jesus estava lá agora, sentado num lugar. Só que Jesus era um mestre diferenciado, né? A maioria dos outros mestres tinham alguma sabedoria e ensinavam algumas coisas. Mas Jesus, a gente partindo, né, de Marcos 1, a gente vai ver que Jesus já tinha expulsado demônio, já tinha curado gente. Então, o barulho que Jesus fazia já era, de certa forma, um barulho mais alto. Então, quando ele chega no lugar, e o texto vai falar que o pessoal, percebendo que Jesus tinha voltado para Cafarnaum, aquele lugar ficou cheio de gente. Dentro de casa, fora de casa, de um jeito que ninguém conseguia nem chegar. Eu consigo imaginar a Estação da Sé. É a imagem que me vem na cabeça, sabe? No metrô, ninguém consegue entrar, é isso. E aí Jesus está lá ensinando. E aí naquele momento chegam 4 pessoas mais um paralítico. 4 pessoas carregando o paralítico e aí, agora eu mudei, agora eu vejo uma cena de um filme, quase que uma missão impossível. Eles estão ali com o paralítico e eles vão levar até Jesus, e aí eles olham para a multidão e falam assim: não, mas nem dá para chegar em Jesus, olha essa multidão. E aí, um fica procurando de um lado, o outro fica procurando de outro, e até que eles acham em determinado ponto um acesso e falam assim: e se a gente subisse ele pelo telhado, descesse pelo teto?
E aí eles vão lá e fazem isso. Bem Missão Impossível mesmo. E aí, à medida que eles estão lá, eles estão subindo, aí eles abrem o telhado, descem Jesus. E aí a gente imagina, se é um filme, é o clímax do filme, é a hora que Jesus vai chegar. Porque Jesus olha e fala assim, uau, que fé. Aí todo mundo fala assim, os amigos dele, certeza, ele imagina, agora ele vai ser curado. E aí Jesus vem com o maior anticlímax da história ao princípio, e ele não fala de cura para o paralítico. Ele fala assim, filho, seus pecados estão perdoados. E aí a gente acha que isso é o anticlímax da história, porque o que a gente queria ver mesmo é o final da história, é o paralítico levantando, pulando, dando glória a Deus, indo para casa, todo mundo falando, uau, a igreja, Jesus ressuscita. O que a gente viu aqui hoje, a gente quer essa parte. Mas aí Jesus vira e fala assim, filho, seus pecados estão perdoados. E aí eu imagino esse silêncio assim. Só que a Bíblia não fala a reação do paralítico. Mas se Jesus conhecia o coração, inclusive dos mestres que estavam lá para julgar Jesus, será que ele não conhecia o coração do paralítico que estava lá? Será que ao olhar para o paralítico ele não entendeu e ele não percebeu que para o paralítico era muito mais importante naquela hora ele ter o seu pecado perdoado? Jesus veio e com poder para perdoar pecados. E aí, a pergunta próxima que a gente vai fazer, obviamente, é: tá, e o que é pecado? O que é pecado? Aí eu aprendi com o João uma vez. O João, uma pregação aqui, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou: você quer saber mais ou menos a teologia por trás de uma palavra? Procura a primeira citação que ela aparece. Ela vai te dar um bom norte para você saber o que essa palavra quer dizer. E alguém imagina onde estão as primeiras citações de pecado? Gênesis. No início, no começo. E aí a Bíblia vai falar em Gênesis 3 e Gênesis 4. Vamos se manter nesses dois. Gênesis 3, um pouquinho antes. Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Gênesis 2, Deus cria o homem e a mulher. Aí Deus cria todo mundo, coloca o homem e a mulher num jardim e fala assim: ó, vocês podem comer do que vocês quiserem. Vocês só não vão comer dessa árvore aqui, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem disso, vocês vão morrer. E aí, a serpente, que mais tarde a gente vai chamar de diabo, aparece para a mulher. Fala assim: não, ó, você não entendeu direito. Deus falou que o dia que você comer o fruto dessa árvore, você vai ser igual a Ele. Por isso que Ele não quer que você come. Não é porque você vai morrer, é porque você vai ser igual a Ele. E aí o homem e a mulher comem o fruto, oferece para o homem come o fruto. E aí a gente vai ver que o primeiro pecado, ele vai muito além de só uma desobediência a uma ordem. O pecado não estava no fato dele comer uma fruta que acidentalmente ele comeu, ele não sabia e ele comeu sem querer. O problema não era a fruta. O problema foi a intenção do coração, a rebeldia do coração. Ele olhar, o homem e a mulher olhar para dentro de si e falar assim: eu quero ser igual a Deus, eu mereço ser igual a Deus, eu tenho condição de ser igual a Deus. Deus não precisa reinar sobre mim, eu posso ser igual a Ele. Eu posso tomar o meu destino nas minhas mãos, eu posso tomar as minhas escolhas nas minhas mãos, eu posso resolver os meus problemas com a minha força, eu posso ser igual a Deus. E aí a gente vai ter a queda. E a queda começa com esse pecado, a gente se rebelando contra Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, é importante ressaltar isso, porque às vezes a gente, quando fala de pecado, a primeira coisa que a gente pensa é numa lista moral de regras, em coisas que a gente
pode ou não fazer, coisas que a gente tem o direito ou não de fazer. Tipo, o problema não estava em quantas frutas Adão ia comer, ou quantas frutas Eva ia comer, mas o problema foi que eles quiseram comer aquela fruta para ser igual a Deus, para falar assim: Deus, eu não preciso de você, eu me basto, eu sou suficiente para mim. E olha para você, olha para mim, vocês acham que a gente é suficiente para a gente mesmo? Só que o tempo todo a gente ainda está falando assim: não, Deus, eu me basto, eu sou suficiente, eu me garanto nisso aqui. Se você quiser me abençoar nessa parte, beleza, mas essa parte aqui eu me garanto, eu seguro, pode deixar. A gente está o tempo inteiro falando assim: Deus, eu me basto em alguma área da nossa vida. A gente acha que a gente se basta. E a gente não entende que toda vez que a gente acha que a gente se basta, a gente está se rebelando contra Deus. Porque Deus criou a gente para ser, assim como a música que a gente cantou hoje, dependente da graça dEle, dependente da bondade dEle, dependente do amor dEle, dependente do relacionamento com Ele, mas a gente está o tempo inteiro virando as costas e falando: não, Deus, isso aqui eu me basto, isso aqui eu me garanto. E aí, a história continua em Gênesis, e a gente vai para Gênesis 4, e em Gênesis 4, é realmente a primeira vez que aparece a palavra pecado. Na queda, acontece toda a queda, mas pelo menos na versão que eu li aqui da Bíblia, não falava nenhuma vez de pecado. Ele fala da desobediência, fala da queda, mas não usa a palavra pecado. Agora em Gênesis 4, vai ter a história de Caim e Abel. E na história de Caim e Abel, é uma história muito interessante. Porque ela vai falar assim que, em determinado momento, Caim e Abel resolveram fazer um sacrifício para Deus. Algo que parecia ok, algo que parece justo, algo que parece certo. Só que Deus escolhe o sacrifício de Abel e fala para Caim, fala assim: teu sacrifício não me agradou. Seu sacrifício não me deixou feliz. E aí, em vez de Abel olhar para dentro de si e falar assim: nossa, o que será que eu fiz de errado? Eu vou tentar fazer melhor. A Bíblia fala que ele ficou com o coração cheio de ira contra o irmão dele. Tanta ira, tanta ira, tanta ira, que Deus apareceu de novo para Abel. Falou assim: Abel, o pecado, aí sim, a primeira parte, a primeira palavra que aparece é pecado. Caim, não Abel. Caim, o pecado está à sua espreita. Cabe você dominá-lo. Não se deixe dominar. Deus fala isso para Caim. E Caim vai lá, ouve o que Deus falou e faz o quê? Mata o irmão dele. Caim, e aqui a gente vai ter uma outra ideia de um pecado que é dada pelo próprio Deus. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o pecado como uma fera. Algo que está o tempo inteiro rodeando a gente. Algo que está o tempo inteiro cercando a gente. E mesmo quando a gente, pela nossa força, que nem na história de Caim aqui, Caim ouviu o conselho de Deus. Na Bíblia não fala que Caim deixou Deus falando sozinho, ele ouviu. Mas ainda assim, ele não conseguiu dominar o pecado. Ele não conseguiu dominar a fúria, ele não conseguiu dominar essa raiva, e ele acabou matando o irmão dele. E daí para frente a história só vai para trás, só piora. Aí a gente vai ter os filhos de Caim. Um fala assim: não, um menino pisou no meu pé, eu fui lá e matei ele. Tipo, a violência aumentou. E aí a gente vai ter o segundo tipo de pecado, que é o pecado contra o próximo. Se o primeiro pecado que a gente olhou aqui em Gênesis é o nosso pecado contra Deus, onde a gente olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor não me é suficiente, eu me basto, eu me sou suficiente. A gente tem o segundo pecado, que é o pecado contra o próximo. Quando a gente olha para alguém e vê na pessoa o que irrita a gente, mais do que o nosso semelhante, o nosso próximo. Quando a gente olha para a pessoa e vê na pessoa muito mais uma oportunidade de lucrar do que um próximo, do que um semelhante. Quando a gente olha para a pessoa e desqualifica essa pessoa do status de pessoa, e fala assim: não, ela é um degrau para eu chegar em algum lugar. Isso é pecado. Então a gente vai ver que, se a gente for resumir, né, do mesmo jeito que Jesus resumiu os 10 mandamentos,
A gente consegue resumir o pecado em dois conjuntos de coisas. Coisas que ofendem a Deus e coisas que de alguma forma ofendem ao próximo. E coisas que nos destroem. São as 3 coisas que a gente pode qualificar como pecado. Mas eu achei muito interessante essa visão de que o pecado, ele tem faro, sabe? Ele é uma fera. Ele sente o seu cheiro, ele está te cercando, ele está lá. E aí Deus fala assim, cabe a você dominá-lo. E a verdade é que a gente não passa de um monte de Caim. Até encontrar com Jesus, a gente não tem força para dominar o nosso pecado. A gente não tem força para dominar. A gente pode olhar para uma coisa, saber que é errada. E ainda assim a gente vai querer fazer. Ainda assim dentro da gente vai ter uma voz falando, não, vai lá e faz. E várias vezes a gente vai lá e vai fazer. E aí a gente vai quebrar a cara. E o pecado, nesse sentido, ele tem o poder de nos paralisar muito mais do que a paralisia que a gente vê aqui no texto que o personagem tinha. O pecado, ele tem o poder de tirar da gente a nossa força, de tirar da gente a nossa alegria, de tirar da gente a nossa vontade de viver. Ele vai tornando a gente imóvel às coisas que a gente devia se mover. Ele vai tornando a gente insensível às coisas que a gente devia sentir. Ele vai tornando a gente cego às coisas que a gente devia ver. Vai tornando a gente surdo às coisas que a gente devia ouvir. Vai tornando a gente morto. Então quando Jesus olha, lá no texto, voltando agora para Marcos, quando Jesus olha para aquele homem que provavelmente viveu a vida, a Bíblia não fala quanto tempo ele era paralítico, mas o tempo que ele viveu de vida, eu tenho certeza que dentro daquele tempo, daquele mundo, ele viveu pensando que Deus não gostava dele, que ele estava sendo punido por algum erro que ele fez, que ele estava sendo castigado, ou que ele tinha sido amaldiçoado por algum motivo. E aquele momento que Jesus olha para ele e fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele momento é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. E eu tenho certeza que aqui foi muito mais libertador. Jesus não só naquele momento devolveu as pernas para o homem, mas ele deu asas, porque o homem era caído, e agora com os pecados perdoados ele podia chegar até o trono de Deus. Mais do que andar, agora esse homem foi convidado a voar, a andar com Deus, a viver com Deus. Ele passa de um estado de morto para um estado de vida. Só que para os olhos de quem estava do lado, as pessoas viraram e falaram assim, tá, mas por que você está falando que você pode perdoar os pecados? Pessoas que se achavam santas, que se achavam dignas, que se achavam não necessitadas de perdão, se colocaram ali e falaram assim, tá, e por que você está achando que você pode perdoar pecados? E aí eu gosto da classe de Jesus, porque Jesus tem classe para dar umas tiradas. Ele vira para o pessoal e fala assim, tá, o que é mais fácil? Eu falar para o paralítico, seus pecados estão perdoados, ou eu falar para o paralítico, levanta e anda? Parece uma pergunta difícil, né? Mas Jesus está falando para eles, tá, então vai lá, fala para eles alguma dessas coisas. Você consegue falar para ele que o pecado dele está perdoado? Você consegue? E se você falar que ele vai andar, ele vai andar? Jesus está falando, o que é mais fácil para vocês? O que é mais fácil? Fala aí que a gente faz. O que é mais fácil? Aí ele vira assim e fala assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou falar uma coisa, paralítico, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Eu fico imaginando a cara dos fariseus ali, dos mestres da lei ali, aquela cara de poke fake assim, sabe? E tipo pensando, falando, nossa, o que a gente faz? A gente vai falar que Jesus está errado por falar que perdoa um pecado, e agora ele fez o paralítico levantar.
Só que para Jesus não tinha diferença em dificuldade. Jesus podia chegar e falar assim: paralítico, levanta e anda, a hora que ele estava lá no telhado. Não ia ser difícil para Jesus. Só que Jesus queria manifestar o perdão de Deus. Jesus queria restabelecer alguém a condição de filho. Jesus queria tocar essa pessoa de um jeito que nunca tinha acontecido na história. Porque em outros momentos, pessoas curaram outras pessoas. Em outros momentos, até hoje, paralíticos voltam a andar, às vezes com tratamento médico, às vezes com fisioterapia. Mas somente Jesus tem o poder de perdoar os pecados. É só Jesus que pode olhar para a gente e falar assim: filho, seus pecados estão perdoados. E aí vocês devem lembrar, no começo aqui da mensagem, eu falei que algo que mudou muito minha cabeça foi pensar que o texto bíblico, ele não necessariamente está contido dentro do espaço que a gente está lendo. Ele passa para dentro, passa para trás, passa para frente. E aí, pensando nisso, eu queria compartilhar uma leitura que eu fiz. Põe o 2:1 para mim, Marco, por favor. O 2:1 começa assim: dias depois. E aí eu me fiz a pergunta, que é: dias depois do quê? Ninguém começa uma história falando assim, dias depois. Imagina eu chegar aqui, faz um tempão que eu não encontro o Nicolas fala: e aí, como que você tá? Aí eu viro para ele e falo assim: dias depois? Não parece o jeito certo de começar uma história. E aí eu fui olhando para ver onde que essa história parecia que começava e onde que ela parecia que terminava. E aí eu voltei uma perícope para trás, que é um pedaço de texto, que a gente vai lá para o 1:40. A gente não vai ler não, mas o capítulo 1:40, ele começa assim: um leproso veio e se ajoelhou. Não parece muito mais o começo de uma história? Um leproso veio e se ajoelhou, é um jeito de começar. Agora, dias depois, não parece o jeito certo. E aí eu vou contar aqui a história do leproso rapidinho. A Bíblia fala que Jesus está andando de uma cidade para outra. Enquanto ele estava fora da cidade, um leproso chegou até Jesus e falou assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí eu acho bonito, algumas versões vão falar assim: e Jesus, movido de uma íntima compaixão, tocou nele e falou: filho, eu quero, seja curado. E o que é um leproso? Hoje a gente ainda tem essa doença, ainda é uma doença contagiosa, ainda é uma doença que requer cuidados, mas no mundo antigo era uma doença extremamente problemática, extremamente complicada. Os leprosos, eles eram barrados de entrar na cidade. Imagina, de repente você está andando, está vivendo sua vida, você percebe uma mancha na pele, alguém fala assim: isso é lepra. E aí você é expulso da sua casa, você não pode mais ter contato com a sua família, você não pode mais ir na sinagoga, que era como se fosse uma reunião com as pessoas do bairro. Você não pode mais ir no templo, você já não pode mais participar da vida civil, você já não pode participar mais da vida religiosa, nem sequer os seus familiares você tem contato, você é literalmente jogado para fora da cidade. Em um desses momentos, Jesus encontra com essa pessoa, que também, com certeza, olhava para si e falava assim: eu sou amaldiçoado por Deus. E Jesus olha para essa pessoa e essa pessoa fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus toca nele e fala assim: eu quero. Só que as pessoas não podiam tocar em um leproso, porque elas seriam contaminadas. E elas sendo contaminadas, elas correriam o risco de pegar a lepra. E também não poderiam participar de nada por um tempo, até se provar que realmente não pegou essa doença. Só que ao Jesus tocar nessa pessoa, ele não é contaminado.
Pelo contrário, ele purifica aquele homem. Aquele homem agora já não é mais leproso, ele está purificado, ele está curado. E aí Jesus fala assim, volta, vai lá no sacerdote, entrega a sua oferta e volta a viver, porque você é filho de Deus. E aí a história também não parece que termina aí. Porque a perícope seguinte, que é o próximo versículo depois da história do paralítico, ele vai começar falando assim: em seguida saiu Jesus. Se dias depois não é um jeito certo de começar uma história, em seguida também parece que não é o jeito certo. E aí ele vai chamar um publicano. Ou seja, dá para perceber que tudo isso está dentro de uma história só? Jesus, não existe a história do paralítico, a história do leproso e a história do publicano, que Jesus chama, que é o Levi. É tudo uma história só. Jesus tem uma lição que ele quer falar aqui. E alguns dias depois, e em seguida ele saiu, e aí tinha lá um publicano, chamado Levi, que a gente vai conhecer ele por outro nome, chamado Mateus, o mesmo do Evangelho. E Jesus encontra com ele, só que publicano também tinha um problema. Diferente do leproso, ou diferente do paralítico, que não tiveram escolha sobre o que eles sofreram, sobre a forma como eles viveram, o publicano, em algum momento da vida dele, ele escolheu servir a Roma. E servindo a Roma, ele começou a ser considerado traidor do povo de Deus. Então, as mesmas coisas que se aplicavam, basicamente, ao leproso, se aplicava ao publicano no sentido de, ele não podia ir no templo, porque no templo o pessoal não gostava dele. Ele não podia ir na sinagoga, porque na sinagoga ele não gostava dele. Ele ia ver os pais dele falavam, não quero ver você. Ele, em determinado momento, ele rompeu com tudo que ele achava que era certo, para servir Roma como uma forma de ganhar dinheiro, de se sustentar, e muito provavelmente pensando em ter uma condição de vida melhor do que a que ele tinha. E aí Jesus chega para o publicano e fala assim, me segue, anda comigo. E aí a Bíblia fala que o publicano de pronto, o Levi de pronto, renuncia a tudo e começa a seguir Jesus. E aí ele faz um banquete, ele faz uma festa para falar que ele estava seguindo Jesus. E aí os mesmos chatos fariseus, que se achavam detentores de uma santidade, que não precisavam de perdão, porque eles se olhavam sempre o povo de cima para baixo, eles eram superiores e o povo inferior. Eles olham assim e falam assim, não, se Jesus fosse profeta, ele ia saber que ele está andando com um pecador. Se ele não está andando com pecador, ele fala que ele é o filho do homem, que ele é Deus, mas ele está andando com um pecador. E aí Jesus dá a melhor resposta de todas. Está lá no 17. Esse eu vou pedir para pôr aqui. 2,17. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse é um jeito certo de terminar uma história. Jesus falando assim, tem doente, tem enfermo, tem pecador, e eu vim para esses. Para os que acham que está bom, que acham que não precisa de mim, eles precisam, só que eles ainda não sabem. Mas para quem se entende como pecador, para quem se entende como enfermo, para quem se entende como doente, eles têm em mim cura e perdão. Eles têm em mim cura e perdão. Essas três histórias, elas transitam muito parecidas. E a gente vai perceber que, olhando para esse texto, né, eu percebi que a nossa vida é assim, sabe? A gente, de diversas vezes, o pastor falou isso, acho que foi essa semana no culto de quarta-feira, ou foi no culto semana passada, mas ele contou a parábola do filho pródigo, ele falou, e a gente tem que escolher quem que a gente é. A gente não pode ser o pai, porque o pai é Deus. E
E ao olhar para as histórias da Bíblia, ao olhar para os encontros da Bíblia, a gente vai sempre se perceber em algum lugar. A gente não pode ser Jesus, porque Jesus ainda está vivo e Ele é quem Ele é. Mas a gente sempre vai ser alguém nessa história. Será que a gente é o pecador, que se entende como pecador? O enfermo, que se entende como enfermo? Ou a gente é o que acha que não precisa de cura? A gente acha que é o que fica barrando o acesso à cura? A gente sempre vai ser alguém. E ao olhar para esse texto, eu quero sempre me enxergar como pecador, como doente, como uma pessoa que precisa de Jesus. Porque eu sei que eu preciso de Jesus. Eu sei que eu preciso que Jesus haja na minha vida, que Jesus me cure, que Jesus me transforme, que Jesus apague os meus pecados, que são muitos. A gente tem a opção de chegar até Jesus. E Jesus falou assim, que veio por causa da gente, que é doente e que é pecador. O texto vai falar que esse homem tinha 4 amigos. Mas quando eu estava lendo hoje esse texto, eu pensei que provavelmente esse homem tinha 5 amigos. Alguém tem uma ideia de qual era o 5º amigo desse homem? O 5º amigo desse homem era a paralisia, era a enfermidade. Porque talvez se ele andasse, se ele estivesse andando tranquilamente pela vida dele, ele ia ver a multidão lá e ele nem ia parar para ouvir o que Jesus estava falando. Ele ia estar atrasado para algum compromisso, ele ia estar atrasado para alguma coisa. E aí Jesus usa da dor dele para restaurar ele. De modo que eu tenho certeza que depois desse encontro, ele olhou para a vida dele antes de ser curado e falou assim, ó, todos os dias nessa cama valeram a pena. Porque a gente não está mais falando só sobre andar 20, 30, 40, 50, 60 anos. A gente está falando de uma possibilidade de uma vida eterna, de se encontrar com o autor da vida, aquele que era o rei de todas as coisas, e que humildemente se manifestou encarnado, e olhou para dentro dos olhos dele e falou assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Quantas vezes a gente não chega até Jesus por outras portas, por outras razões? A gente olha assim, uma enfermidade, uma doença, uma preocupação, um problema. E a verdade é que Jesus usa todas essas portas, porque o que Ele mais quer é nos encontrar. Olhar para dentro da nossa dor, olhar para dentro do nosso coração e sentir algumas dificuldades, às vezes nos levam para Jesus. E quando a gente olha para os olhos de Jesus, a gente vai ver que a dificuldade que a gente estava apresentando para Ele nem era tão séria quanto a que Ele quer tratar dentro da gente, quanto a que Ele quer cuidar dentro da gente, quanto a que Ele enxerga que dentro da gente precisa ser consertado com mais urgência. Mas Jesus usou essa porta, Ele usou essa dor, Ele usou essa tristeza, Ele usou às vezes essa doença, Ele usou a enfermidade. E ao se encontrar com Jesus, a nossa única resposta é glória a Deus por essa doença, por esse problema, por essa dificuldade, porque elas me levaram para mais perto de Jesus. E estando mais perto de Jesus, eu recebo a vida que tem nele, eu recebo o perdão que tem nele. A gente pode olhar para dentro da gente hoje e pensar em milhares de motivos que nos trouxeram aqui, de milhares de motivos que muitas vezes nos colocam de joelho, que muitas vezes nos colocam prostrados diante de Jesus numa conversa sincera do lado da sua cama, ou mesmo num ônibus, ou mesmo no carro enquanto você dirige. E o meu convite para essa noite é você olhar para essas portas como uma possibilidade, não de resolver só esse seu problema, mas de olhar para os olhos de Jesus e ver o problema que Ele quer resolver de verdade dentro da gente. De olhar para dentro dos olhos de Jesus e ao ser contemplado por toda a santidade dEle, os nossos erros, as nossas falhas, todas ficam muito mais evidentes. E ao olhar para dentro de Jesus, a gente perceber que Ele tem perdão e cura.
Talvez assim como para o leproso, a gente acha que nossa doença pode ser vergonhosa, nojenta, e a gente tenta esconder, inclusive de Jesus. A gente tenta esconder os nossos erros, as nossas falhas, inclusive de Jesus, porque a gente tem medo que assim que descobrirem, o que vão fazer com a gente? Será que vão jogar a gente para fora? Será que eles vão... Jesus tem cura, mesmo para as doenças que a gente tem vergonha de pedir perdão, mesmo para as deformidades dentro da gente que a gente tem vergonha de pedir perdão. A gente precisa olhar para os olhos de Jesus e a gente vai encontrar nele essa cura. Às vezes a gente está como o paralítico que não tem força, que não consegue. Porque se nessa história o paralítico não tivesse os amigos dele que deram um jeito de levar até ele, a gente talvez não conhecesse essa história. E aí a gente está aqui, na igreja, que é um lugar que Jesus chamou para que a gente olhasse para o lado e encontrasse esses amigos que quando a gente não consegue ir sozinho, a gente olhar para as pessoas que podem nos ajudar e vão facilitar o nosso caminho e nos clarear uma rota para que a gente chegue a Jesus. Jesus não precisa de um intermediário, não é alguém que vai te intermediar até Jesus, não é isso. Mas é alguém que você pode contar que quando você está paralisado por medo, por culpa, pela dor, essa pessoa vai estar junto com você, vai estar procurando um jeito de olhar para Jesus, fazer você olhar para Jesus. E aí fica o desafio para você e para mim. Nós precisamos ser um para os outros, essas pessoas que quando a gente enxerga que alguém está fraco, a gente não é o fariseu que fala assim, não, ele não sabe o que ele está falando, ele é pecador, ele merece. Mas a gente seja como os amigos desse paralítico que vão e fazem de tudo para levar esse paralítico até Jesus. E às vezes a gente é igual o publicano. A gente fez as escolhas da nossa vida, a gente fez as escolhas que levaram a gente até esse lugar. E às vezes esse lugar é cômodo, esse lugar é bom. Mas Jesus olhou para você e te chamou e falou assim, você precisa renunciar. E aí às vezes a gente está, mas será que eu renuncio? Será que eu deixo? Será que eu não deixo? Jesus quer andar com a gente. Se tem uma coisa que eu tenho gravado no meu coração é isso, Jesus quer andar com a gente. Jesus quer se encontrar com a gente, Ele quer estar com a gente, Ele quer não só ser um Deus distante, porque se fosse para só ser um Deus distante, continuaria do jeito que era o Antigo Testamento, uma vez por ano o pessoal ia lá fazer o sacrifício. Mas Jesus quer andar com você, Ele quer andar com você, Ele quer andar comigo, no seu dia a dia, nas suas dores, nos seus problemas, nas suas alegrias, nas suas conquistas, nas suas vitórias. E aí fica o convite, se tem alguma coisa que você precisa renunciar, que você precisa abrir mão, que você talvez não consegue segurar, sabe? Tem uma parábola que fala que o reino de Deus é como um mercador de pérolas, que ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai lá e vende tudo que ele tem. Porque às vezes não dá para ter as duas coisas. Vai ter coisa que a gente precisa renunciar para andar com Jesus. Vai ter coisa que a gente precisa deixar de lado para andar com Jesus. Mas vale a pena essa renúncia. Vale a pena. Eu tenho certeza que tanto o leproso, ao olhar para a vida dele com lepra e falar assim, mas um dia eu fui encontrado por Jesus, a lepra valeu a pena. O paralítico, ao olhar para a doença e falar assim, um dia eu fui encontrado por Jesus, a paralisia valeu a pena. O Levi, ao ser encontrado por Jesus, ele olhar e falar assim, a renúncia valeu a pena. Jesus é o tesouro mais importante. A gente não pode só cantar e falar, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei a coisa mais importante. Se o tempo todo a gente está abrindo mão disso para alguma coisa. Jesus quer andar com a gente. Jesus move todas as histórias, move todas as situações. E Ele moveu todas as histórias para que eu tivesse um encontro com Ele, para que você tivesse um encontro com Ele, para que hoje a gente estivesse aqui.
Mas esse encontro não pode ficar só aqui. Esse encontro não pode ser só de domingo. Esse encontro não pode ser nem um dia sim, nem um dia não. Jesus quer andar com a gente todos os dias. E ao sentar com Ele numa mesa, Ele vai falar com a gente. E a gente vai aprender um pouco mais dEle. Ao caminhar com Ele, de repente indo até o trabalho, Ele vai estar falando com a gente vai aprender um pouco mais dEle. E quando a gente achar que a gente está muito ruim, Ele vai olhar para a gente e vai falar: filho, eu quero te curar. Eu quero te perdoar. Seus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Vamos baixar nossa cabeça. Ter um momento de uma oração sincera com Jesus. Falando com Ele sobre as dores que de repente trouxeram você até essa noite. Mas deixando espaço para ouvir o que Ele quer tratar com você. Qual parte da nossa vida Ele quer tratar. Porque para algumas pessoas Jesus apareceu e curou e também salvou a pessoa. Mas para outras, como nessa história, Jesus primeiro perdoou os pecados. Porque Ele sabia que não adiantava nada andar se a pessoa continuaria morta. Jesus tem perdão para os nossos pecados. Ele tem cura para as nossas doenças. Ele é o perdão dos nossos pecados. Ele é a cura das nossas enfermidades. Jesus, obrigado. Obrigado porque nos encontrando contigo, olhando nos seus olhos, nós percebemos o quanto que nós precisamos mudar, o quanto que nós precisamos ser transformados, o quanto que nós ainda precisamos renunciar. Mas ao olhar para Ti, nós ouvimos do Senhor: seus pecados estão perdoados. Pai, nos leva, Senhor, a cada vez mais olhar para Ti. A todos os dias olharmos para Ti, Jesus, para não esperarmos, Senhor, as doenças, as dificuldades, as dores, para nos fazerem andar contigo, porque nós não queremos, Senhor, só ser movidos, Senhor, pelas dificuldades, mas, Senhor, em nome de Jesus, que as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas conquistas também nos façam olhar para o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, grava dentro do nosso coração essa sede, esse desespero, essa necessidade, Senhor, de ter, Senhor, os Teus olhos em contato com os nossos olhos todos os dias. Pai, que o Seu Espírito que passeia, Senhor, no meio da Tua casa, toque, Senhor, nos nossos corações e mostre, Senhor, as coisas que fazemos de errado, os nossos pecados que a gente não consegue dominar, os pecados que tem nos dominado, o pecado, Senhor, que às vezes tem, Senhor, nos rodeado, Senhor, de forma tão próxima que nós, Senhor, nos sentimos travados, paralisados. Pai, e o Senhor sendo quem o Senhor é, o Rei de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas, o homem perfeito, o Deus encarnado. Senhor, nos ajude, Senhor, a dominar, Senhor, os nossos pecados dentro do nosso coração. E quando pecarmos, ainda que o nosso instinto seja de fugir, de correr, de não olhar para Ti, que o Seu Espírito traga, Senhor, para dentro do nosso coração a certeza que no Senhor tem perdão e cura. Que no Senhor tem perdão e cura para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.